Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como funciona um ETF por dentro, as diferenças que ele tem em relação a um fundo ativo, a um fundo fechado, não negociado na Bolsa de Valores. Se você é novo por aqui, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, especialmente em renda variável. Então pessoal, esse vídeo aqui já fazia bastante tempo que eu queria fazer ele, porque na realidade ele é um vídeo básico, né? Ele é um vídeo de base, na realidade, que vai mostrar para você as principais diferenças que tem entre você investir em um fundo de ações ativo, ou na realidade um fundo que não é negociado em bolsa, e um ETF, né? Então vamos lá, um ETF o que é? Ele é um Exchange Traded Fund, isso é um fundo negociado em bolsa de valores, tá? Existem sim ETFs ativos, ou seja, ETFs que são fundos de investimento negociados em bolsa de valores, gerido por gestores, pessoas físicas, profissionais, mas são a minoria absoluta. A gente sempre confunde as palavras quando a gente fala ETF ou fundo passivo, porque na realidade a imensa maioria dos ETFs são passivos, mas um ETF em si ele é um fundo negociado em bolsa. Então essa é a principal diferença e agora eu vou mostrar para você a diferença em termos de negociação, como que ele faz para comprar e vender ações e quais são as principais diferenças em relação a um fundo não negociado. Então vamos lá. Quando a gente fala em ETF, a gente está falando inicialmente de fundo de investimento, tá? Então um fundo de investimento o que é? É uma reunião de pessoas que se unem numa forma de um condomínio, elas juntam patrimônio para investir de forma mais eficiente, para poder comprar mais ativos com menos dinheiro de uma forma mais eficiente. Certo? Isso é um fundo de maneira geral, um fundo de investimento. Pode ser qualquer coisa, imóveis, ações, commodities, ouro, enfim, etc. Agora, como é que funciona um fundo não negociado? Um fundo não negociado, quando uma outra pessoa quer entrar no fundo, o que é necessário fazer? É necessário que o fundo vá ao mercado e compre ações ou os outros ativos que esse fundo investe. Para quê? Para aumentar o tamanho do fundo, ele pega o dinheiro da pessoa, aumenta o tamanho do fundo e dá para essa pessoa o quê? Ele dá para essa pessoa cotas do fundo, então o número de cotas aumenta e o patrimônio do fundo aumenta. Então o fundo teve que sair ao mercado e comprar os ativos individuais, certo? Então no final cada um tem um pedaço de uma cota do fundo. Agora, se uma pessoa quer sair, o que ela faz? Ela fala para o fundo, quero sair, o fundo tem que ir ao mercado, aí ele vende os ativos que o fundo tem, pega o dinheiro do mercado e dá para a pessoa e a pessoa sai do fundo. Então, na realidade, a pessoa não vai no mercado diretamente, tudo passa pelo fundo. É assim que funciona um fundo não negociado, é assim que funciona a maioria dos fundos de investimento ativos negociados no Brasil. Agora a gente vai ver como é que funciona um ETF e qual é a principal diferença. Um ETF, quando uma pessoa quer sair de um ETF, não é o fundo que vai ao mercado vender as suas ações, pegar o dinheiro e entregar para a pessoa. É a própria pessoa que pega uma cota que ela tem e ela vende para uma outra pessoa no mercado, ela vende para um outro participante do mercado, certo? Então, nesse aspecto, o fundo em si não tem nenhum contato com os outros agentes do mercado. Nenhuma ação foi vendida ou foi comprada neste fundo para que uma nova pessoa entre no fundo e uma outra pessoa saia do fundo. Então, a partir disso, há uma mudança dos cotistas sem haver nenhuma transação com o fundo propriamente dito, com o ETF, tá? Agora, o que acontece quando muitas pessoas querem entrar no fundo? Quando muitas pessoas querem entrar no fundo, como não tem gente suficiente querendo ceder as suas cotas, pela lei da demanda e da oferta, o preço dessas cotas tende a aumentar acima do valor patrimonial. Como assim, Otávio? Se muitas pessoas, por exemplo, em um ETF, querem entrar para dentro desse fundo, querem comprar as cotas, é possível que as pessoas que já sejam cotistas vendam para os novos entrantes as suas cotas a um valor maior do que o valor patrimonial. Afinal, tem muita gente querendo, então eles podem vender a um valor, inclusive, um pouco acima do que de fato aquelas ações que pertencem ao fundo poderiam ser negociadas no mercado. Então no mercado comum uma ação lá vale R$100 e uma pessoa poderia vender uma cota do seu ETF com o equivalente daquelas ações um pouquinho acima. Aí você pode me dizer, nossa, então é absurdo isso, eu posso comprar um ETF pagando acima do que ele vale, nossa, eu vou perder dinheiro assim, estou pagando mais do que o que de fato vale. E é aqui que entra a grande diferença dos ETFs para os fundos não negociados, que é o processo de criação e redenção. Essa palavra no Brasil é muito ruim, né? Redenção, mas em inglês é creation, redemption, e essa é a tradução literal.
Como é que acontece num ETF? Num ETF existe o que a gente chama de participante autorizado. O que é isso? Um participante autorizado, em geral, ele é uma grande instituição financeira e ele é o responsável por dar a liquidez. O que significa isso? Significa que se várias pessoas quiserem entrar dentro do ETF, querem fazer parte desse ETF, mas ninguém quer sair, ou menos pessoas querem sair, ele simplesmente vê que o participante autorizado vê que tem essa diferença de preço, então ele vê que tem gente querendo entrar, ele mesmo vai no mercado, compra as ações equivalentes ao ETF, ou seja, as ações descritas no índice que o ETF segue, né? O índice, como a gente já falou em outros vídeos aqui, é uma série de regras que vão determinar no que o ETF vai investir. Então o participante autorizado vai no mercado, vê quais são as ações do índice, compra essas ações e daí ele dá para o ETF as ações, pega cotas do ETF, pega as cotas e dá para as pessoas que estão entrando. Então, na realidade, o participante autorizado é ele que provê a liquidez. Ele pega as ações, dá para o fundo, pega as cotas e através dele ele dá para os novos entrantes, para as pessoas que estão entrando. Então você vê que o fundo em si não fez nada, houve na realidade meio que uma divisão de tarefas aí. Antes o fundo num fundo não negociado ele fazia tudo. Agora tem essa figura do participante autorizado, que é a pessoa que dá liquidez, que saiu da estrutura do fundo. E isso é muito importante, como a gente vai ver agora, dentro de um ETF, tá? E aí, novamente, as pessoas conseguem entrar para dentro do ETF, para dentro do fundo, sem que ninguém precise sair. E quais são as grandes vantagens de ter esse participante autorizado fora da estrutura do fundo? Primeira coisa, o emissor de novas cotas, ou seja, o participante autorizado, ele só atua com muita escala. O que significa? Significa que no dia a dia do ETF, quando tem poucas pessoas entrando e saindo, basta as pessoas venderem as suas cotas para os novos entrantes, que não vai ter necessidade do participante autorizado atuar. Não vai ter necessidade de criar ou de redimir, né, de destruir cotas do ETF, não vai ter essa necessidade. Então isso faz com que só se negocie no mercado quando de fato é necessário e quando tem maiores quantidades de ações para comprar, tá? Então, assim, isso aumenta bastante a eficiência, porque isso daí evita que tenha negociações muito pequenas de poucas centenas de cotas de fundos de investimento no mercado, evita que tenha um monte de compra e venda de ações o tempo inteiro no mercado. A negociação é só entre os participantes do fundo, certo? Então, uma outra vantagem que tem também é a redução da tributação, porque o fundo não vai ter que ficar vendo se houve ganho de capital, porque ele não está vendendo e comprando nenhuma das suas ações. Quando normalmente as pessoas entram e saem do fundo de um ETF, o ETF não está comprando e vendendo essas ações no mercado normalmente. Isso só acontece raramente com o participante autorizado, quando tem grandes entradas ou grandes saídas, tá? Além disso, tem uma redução dos custos de registro por parte do ETF. O que isso significa? Em um fundo não negociado, um fundo de investimento ativo que você compra na sua corretora, é o fundo que tem que registrar quem é o cotista, todos os registros, tem que ficar mandando carta e tal. Isso não existe com o ETF. Por quê? Porque todo o registro de quem é o proprietário do ETF está com as corretoras. Elas é que vão registrar quem são os proprietários do ETF. É a mesma coisa com uma ação de uma empresa. Não é a empresa que registra todos os seus acionistas. É a corretora, é a bolsa de valores que vai determinar, que vai estar registrado fora da empresa quem são os acionistas. Certo? Então, na realidade, essa estrutura do registro de quem é o cotista não faz parte da estrutura do ETF, o que barateia ainda mais o ETF. Além disso, outra questão que eu já falei é a redução dos custos de transação e do giro da carteira. O ETF não tem a necessidade de ficar comprando e vendendo ações no mercado o tempo inteiro, porque isso só acontece com o participante autorizado. Então esse é bem mais raro, reduzindo custos. Além disso, o ETF em si ele não tem necessidade de ter caixa. Ele não tem que estar com a disponibilidade de sempre dar para a pessoa que quer sair dinheiro ou ter grandes quantidades em caixa de novas pessoas que entraram e ele não sabe aonde alocar e ele tem que ficar esperando uma oportunidade. Isso é muito comum nos fundos ativos no Brasil, ter grandes quantidades de caixa, grandes quantidades de dinheiro parado dentro do fundo, esperando uma oportunidade ou alguma coisa nesse sentido. Um ETF não tem essa necessidade, porque se outras pessoas quiserem entrar, o participante autorizado vem e ele vai simplesmente comprar ações do mercado e dar para essas pessoas. Se as pessoas quiserem sair, ele vai ao mercado e vai vender. Não tem a necessidade de ter tanto caixa, tá? Além disso, é uma coisa bem interessante o seguinte, um ETF,
ele simplesmente segue um índice, que é uma série de regras objetivas, como eu já mencionei aqui nesse canal. Agora, quando, em geral, a cada trimestre ou a cada 6 meses, ocorre o que a gente chama de rebalanceamento, que é simplesmente o ETF ter que pegar todas as ações que ele tem e moldar elas de forma equivalente ao índice original. Ou seja, ele tem que ver como é que está o índice e tem que ver se as ações que ele tem estão de acordo com o índice. Se não tiverem, ele tem que ajustar, ele tem que, em tese, vender algumas e comprar outras ações. Isso é o rebalanceamento. Agora, ele pode fazer isso simplesmente com esse processo de criação e redenção, ou seja, quando pessoas querem sair do fundo, elas saem do fundo, e daí com o participante autorizado, o ETF pode entregar aquelas ações que ele não quer mais, porque não faz parte do rebalanceamento do índice, e da mesma forma, as pessoas que entram para dentro do índice, que trazem as ações novas, ele pode dizer para o participante autorizado, me traga as novas ações do índice, de forma com que ele não precise vender ou comprar necessariamente aquilo que ele gostaria de manter. Ele só vai vender aquilo que saiu do índice e ele só vai comprar aquilo que em tese entrou no índice. Ele não vai ter que vender ou comprar nada que ele gostaria de manter. Isso é bem interessante, isso reduz mais uma vez a necessidade de giro da carteira. Além disso, isso é um dos pontos mais importantes, que é uma das grandes diferenças entre um fundo não negociado e um ETF. É a questão da liquidez implícita e explícita. As pessoas elas se perguntam muito, mas esse ETF ele é muito pouco negociado, tem muita pouca liquidez, tem poucas pessoas negociando. Quando na realidade, pelo fato de existir esse participante autorizado, o participante autorizado ele é que cria a liquidez. Então se quase ninguém tiver negociando um ETF, e eu for lá e quiser comprar bilhões do ETF, um participante autorizado vai notar isso e ele vai simplesmente comprar quantidades cavalares de ações no mercado para criar mais cotas desse ETF. E, consequentemente, a liquidez de um ETF não é a liquidez das pessoas que estão negociando as cotas do fundo, mas sim a liquidez de todas as ações que fazem parte da base do ETF, e a liquidez, a negociação de todas essas ações é que vão permitir que um ETF mesmo muito pequeno tenha a capacidade de dar liquidez e de dar cotas para quem quiser comprar a qualquer momento ao valor de mercado justo das ações que estão sendo negociadas. Então você vê que tem a liquidez implícita e que é muito maior muitas vezes do que a liquidez explícita, que é aquela que a gente apenas observa em termos de negociação de cotas do ETF. Isso é bem interessante. Então você não precisa ter tanto medo assim de investir em ETFs por baixa liquidez, porque dependendo da regra dele, dependendo das ações que ele investe, você pode ter uma liquidez implícita cabulosa e, consequentemente, você pode conseguir negociar tranquilamente ETFs que têm baixa liquidez explícita. Além disso, o acesso de um ETF ele é muito amplo. Qualquer pessoa pode acessar um ETF, porque qualquer pessoa que pode negociar em bolsa de valores pode comprar um ETF. Isso é muito diferente desses fundos de investimento chiques aí, que exigem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais para você entrar dentro do fundo. Um ETF você compra apenas uma cota no mercado e acabou, não tem história. Além disso, com as corretoras americanas agora com ações fracionadas, você consegue comprar um pedacinho de uma cota de um ETF. Então assim, o acesso é totalmente democrático. Além disso, tem a questão da liquidação, que em geral esses fundos fechados, fundos não negociados, têm liquidez em D+30, ou seja, você vai ter que ficar 30 dias parado, 30 dias úteis esperando o ETF lhe devolver o seu dinheiro quando você faz uma solicitação de resgate. Isso não existe no ETF, porque como ele é negociado em bolsa, em 2 dias úteis, que é a regra padrão da bolsa, você já consegue resgatar o seu dinheiro, independentemente do ETF. E o último ponto, que não é menos importante, é a questão da transparência. Um fundo não negociado, um fundo fechado, muitas vezes ele demora um trimestre para divulgar quais são as posições que ele tem. Então você está comprando um fundo, você não sabe exatamente o que você está comprando, é meio uma caixinha preta. Diferentemente de um ETF que, pela necessidade de ter esse participante autorizado que tem que estar constantemente no mercado, verificando se tem entradas ou tem saídas, e pode a qualquer momento ter que comprar mais ações para o ETF, o fundo ele tem que ser transparente sempre. Então a cada 15 minutos tem a liberação de toda a posição do ETF, que você tem como saber diariamente o que o ETF investe sempre, todas as percentagens e todas as posições, tá? Então o nível de transparência é muito maior.
E você vê o seguinte, um ponto que é bem importante, no final de tudo, os custos de operação ficam muito mais com quem está entrando e quem está saindo do que com aqueles cotistas que estão ali para o longo prazo. O cotista que está ali para o longo prazo não vai pagar o custo de transação, nem os impostos, nem o custo de registro de um cara que quer entrar e que quer sair. Esses custos todos ficam para fora do ETF. Então, além de ter menos giro, ou seja, menos ganho de capital, menos tributação, vai ter menos custo de registro, vai ter muito menos burocracia quando você investe em um ETF ao invés de um fundo ativo, ou um fundo, na realidade, não negociado em bolsa de valores. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer para você, as vantagens de um ETF, como ele funciona por dentro e por que ele é tão diferente e dá tanta vantagem em relação a outros tipos de instrumentos, como fundos não negociados e, enfim, e fundos ativos em geral. Então é mais ou menos isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um like para eu saber que você gosta, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!